Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Kylie, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o batismo pagão. Então, por favor, vejam até o final, curtam, compartilhem, não esqueçam de comentar o que acharam do vídeo. Se vocês conhecem alguém ou batizaram algum filho ou foram batizados, eu gostaria muito de saber mais sobre vocês. Então bora pra vinheta! Bora lá então, pessoal! Gostaria de informar de primeira mão que eu não quero entrar em nenhum tipo de conhecimento restrito a vertentes. Então não vai ter a ver com religião, tá? É um que eu chamo de culto neutro. Ele é inspirado nos celtas, mas eles não envolvem nenhum tipo de deidade, o que é muito bacana para aqueles pais que cada um cultua um panteão diferente ou que são de vertentes diferentes, é algo neutro. Então, um batismo que é feito em crianças menores de 7 anos de preferência é uma apresentação. Você apresenta o seu filho à Mãe Terra, à Mãe Natureza ou a nenhuma deidade. Pode ser totalmente voltado apenas para os 4 elementos. Então, normalmente, o cerimonialista, que pode ser uma sacerdotisa ou não, mas um cerimonialista, que vai montar o altar com a representação dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e ele vai apresentar aquela criança à natureza, né, ao todo. Então não vai envolver nenhum tipo de deidade. Normalmente se usa a água, o elemento água, as pessoas são limpas com incensos, elemento ar. Pode-se usar penas também para varrer as impurezas do local, também do elemento ar. É usado muitas pedras, o sal para o elemento terra. É muito comum lavar as mãos com água com sal para limpar e purificar, para carregar a criança. Então isso vai depender muito do cerimonialista também, a forma como ele vai usar os elementos. E o fogo está na vela, tá? Na chama da vela. Mas também pode entrar no culto o caldeirão com ervas queimando para queimar coisas que se deseja para a criança, mas isso vai depender muito do cerimonialista que você contratou para poder fazer o batizado. Uma coisa interessante, como eu fui pesquisar muito em sites de pessoas que fazem isso, né, de cerimonialistas que fazem cultos pagãos, que tanto para batizado, quanto casamento, quanto funerais, é muito voltado para a parte espiritual, mas sem envolver deidades. Então é literalmente apresentar para o todo, o que seria o todo, a energia da Terra, né? Como se eu estivesse falando, olha, tá aqui o meu filho, essa criança, e estou aqui para que ela seja abençoada e que ela, por exemplo, flua como um rio e que ela seja limpa pela água e nananã, e aí esse discurso, né, o enredo vai depender da pessoa que você contratou para fazer o serviço. Em muitos sites eu vi que em alguns lugares não cobram. Então se for dentro de Rio ou São Paulo, dependendo de onde é o cerimonialista, que normalmente são desses lugares, né, acredito que deve ter outros, mas nos sites que eu pesquisei eu achei muito do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles não cobram se for dentro da cidade ou do estado ali onde é que eles estão, mas se for para fora, aí você que paga a passagem e a hospedagem, mas o trabalho em si, a cerimônia, não é cobrada. Claro que tem lugares que cobram, mas a maioria não é cobrada. Eles acreditam que quando você vai fazer uma bênção, isso não deve ser levado como um trabalho. Então, achei isso muito interessante. Então, nesse batizado, ele vai ocorrer a apresentação dessa criança aos 4 elementos, existe todo um ritual de limpeza dos participantes, existe sim um apadrinhamento, em que os padrinhos da criança podem ser um casal, podem ser mais pessoas, não existe uma regra que defina a quantidade.
e nem sexo, tá? Podem ser só homens ou só mulheres ou outras crianças, bom, enfim. Se batiza a criança, os padrinhos, eles ofertam à criança coisas que eles desejam, então podem ser saquinhos de semente, podem ser medalhas de alguma deidade, enfim, de alguma representação mágica ali. Também eles ofertam como se fosse uma entrega de que vai estar sempre ao lado daquela criança e que ela será sempre instruída além dos pais. É como se fosse um apoio para os pais, o que é um pouco parecido com o cristianismo, mas no cristianismo é como se fosse uma pessoa para guiar naquela religião. E no culto pagão não é para guiar na religião, na vida, é para dar conselhos, para orientar. E uma coisa que eu achei muito bonita é que no final da cerimônia, cada um escreve algo para a criança que ela só vai poder ter acesso aos 7 anos. Ela só, se já estiver alfabetizada aos 7 anos, né, porque tem criança que demora mais de um tempo e tal, mas o normal é uma criança se alfabetizar entre os 6 e 7 anos. Então, que ela leia aquelas cartas ou que essas cartas sejam lidas para elas. Existem alguns cerimonialistas também que recomendam que os presentes ofertados fiquem dentro de um baúzinho que a criança só vai abrir aos 7 anos. É uma fase em que a criança está saindo da transição da total inocência, né? Os 7 anos é como se fosse um marco de crescimento psicológico, quando a criança ela tem mais noção da realidade que ela vive, onde os perigos maiores da sociedade entram, que são as influências em comportamentos ou na personalidade. A construção do ser humano, né, ele é formado até os 7 anos, depois disso são conselhos. Então, a partir dos 7 anos, a criança já vai ter acesso aos dizeres ou aos presentes que foram ofertados ali na hora do batismo. Uma coisa interessante é que pode sim entrar deidades ali no meio, não precisa ser um culto voltado para alguma vertente religiosa. Vamos supor que o casal cultue Hecate, que é uma das mais famosas entre os bruxos, né? Pode sim fazer uma oferta a Hecate, que pode ser, por exemplo, o almoço do batizado, então se batiza a criança de manhã e aí na hora do almoço aquela refeição está ali consagrada a Hecate, numa questão de que Hecate é voltada para os caminhos, então que abra os caminhos da criança. Então, dependendo da religião, dependendo da vertente, dependendo se o casal discorda de uma deidade específica, pode fazer para a grande mãe, né? Então, eu achei muito legal esse culto, porque ele abrange muito. E dentro deste culto também existe a abertura do círculo mágico, para poder, que é um ritual, né? Você tem ali o altar, coisas serão ofertadas, os elementos serão invocados, a criança será apresentada, algumas passam óleo na testa, usam ervas específicas porque você deseja para aquela criança, que ela tenha os caminhos sempre abertos, né? Que ela receba muito amor, que essa criança ela seja muito abençoada, e esses padrinhos vão fazer uma ligação energética com aquela criança. Então é muito importante que você tenha plena consciência de quem é que vai apadrinhar essa criança. Aí vocês podem perguntar, então eu adulto posso ser batizado? Se você nunca foi batizado, acho que não tem problema, mas essa apresentação ela é muito feita para aquele bebê, aquela pessoa que está em construção. O batismo é uma cerimônia de construção ali, de coisas que você deseja para o crescimento espiritual daquele ser, né, para a índole daquele ser. Então, quando é voltado para o nórdico, tem aquelas etapinhas que eles acham necessárias para uma pessoa ser honrada, né, que eu citei no meu vídeo. Quem não viu, dá uma corridinha lá, eu vou deixar linkado aqui embaixo para facilitar, que são as orientações dadas pelos pais. E na Wicca também entra a coisa do deus e da deusa, e aí já se torna uma coisa meio obrigatória, por isso que eu não quis entrar em vertente nesse vídeo.
Outra coisa que eu achei muito interessante no batismo da criança é que tem muitos pontos que coincidem com uma cerimônia cristã, mas que o significado é um pouco diferente. Por exemplo, a unção, passar o óleo sagrado ali, normalmente de mirra na testa da criança. Aí tem toda uma explicação que o cerimonialista dá para as pessoas ali presentes, a comida que é ofertada, entra a vestimenta. Normalmente no cristianismo usa-se roupa branquinha, mas nesse batizado, nessa apresentação espiritual, a cor pode vir com aquilo que você deseja ou de acordo com o que você já reconhece de personalidade da criança. Se ela é muito alegre, se ela é mais retraída, se é uma criança muito sorridente, se ela é uma criança mais séria. Então vamos supor que seja uma criança mais séria, mais retraída, tímida. Você pode colocar coisas vibrantes, né, que vão atrair aí a alegria, que vão abrir mais esse lado comunicativo da criança. Pode-se usar muita simbologia, muitos elementos que tragam coisas para aquela criança. Então pode-se usar runas que tragam o que você deseja. Pode usar os símbolos gregos, celtas, indiferente, porque não é uma religião, então não tem um padrão, tá? Existe aquilo que está dentro do essencial, que é aquilo que precisa ser feito, que todos vão seguir. Todo cerimonialista, independente de qual você contrate, eles te dão ali, olha, isso aqui precisa ser feito. Dentro disso você pode escolher uma música, você pode escolher uma deidade ou não. Você pode escolher o lugar, se ele vai ser aberto, se ele vai ser fechado. Normalmente é feito na natureza, normalmente é feito em espaço aberto. Mas se não for possível dentro da sua realidade, pode ser sim um lugar fechado. Então eu achei muito interessante, porque foge um pouco do comum, foge um pouco do padrão. Acho que evita intrigas entre o casal, né? Se eles são de vertentes diferentes, se eles cultuam deuses diferentes, se eles fazem parte de covens diferentes. Então eu achei muito interessante. Uma coisa legal é que não tem regrinhas chatas se é um casal gay, hétero, cis, não importa. Esse casal, ele não será julgado nessa cerimônia, muito pelo contrário, toda forma de amor é válida. A criança pode... outra coisa que eu achei interessante é que é um ritual para cada criança. Vamos supor que sejam gêmeos, eles não vão ser batizados ao mesmo tempo. É um ritual para cada criança, é um círculo aberto para cada criança, um apadrinhamento para cada criança, tá? Preferencialmente abaixo de 7 anos, mas eu não vi nada que impeça você de ser batizado ou de batizar uma criança maior. Eu não sei se na hora que você contratar o serviço, se entrará alguma questão deles falarem que não, porque já tá muito velho, não sei. Mas pelo que eu li, eu não vi nada que restrinja. Não, é interessante ser menor de 7 anos, pelo que eu já citei, mas eu não vi nada que proíba uma pessoa maior de ser batizada, de ser apresentada. Eu acredito, tá? Aí é achismo mesmo, mas eu acredito que pelo que eu li, não tem uma necessidade se você é iniciado, porque essa apresentação é feita a partir do momento que você é iniciado. Então não tem por que você ser apresentado novamente. Mas se você não é iniciado em nada e quer fazer uma apresentação, se apresentar ao mundo espiritual, se apresentar aos elementos, escolher uma pessoa para te apadrinhar, para te guiar, uma pessoa que você acredita que já está há mais tempo dentro da bruxaria e que essa pessoa ela vai te orientar, será um guia, pode ser interessante. Vale lembrar também que não precisa ser necessariamente pagão. Às vezes você é de uma religião, o seu marido ou esposa é de outro, e aí talvez seja interessante fazer um rito neutro, só para os elementos da natureza, mas aí vai da mente aberta de cada um, tá? Então é isso que eu tinha que trazer para vocês. Sinto muito se não foi tanta informação, mas eu realmente não queria entrar em nenhuma vertente. Se eu for entrar em vertente, eu vou ter muita informação. Eu vou poder destrinchar para vocês sobre o da Wicca, sobre o dos nórdicos, sobre o dos celtas, sobre o dos gregos, mas eu queria uma coisa aberta, que
abrisse o campo das possibilidades mesmo. Então, basicamente, são a presença dos elementos, abertura de círculo, abençoar, desejar coisas positivas, muita mentalização entra no processo. Os presentes são consagrados, eles são ofertados à criança e eles só serão entregues aos 7 anos. Podem ser cartas ou pode ser presentes físicos, como uma medalhinha de proteção, um amuleto, pode ser coisas voltadas para energia do todo, né? O todo que eu digo vai depender aí da sua crença, que pode ser um deus, uma deusa, pode ser a mãe terra, pode ser, às vezes você é ateu e não tem uma deidade. Então, os 4 elementos é a melhor saída. No próximo vídeo, que sai amanhã, eu vou falar sobre casamento pagão. Então, assim que vocês terminarem este vídeo, já comentem aqui embaixo se vocês sabem mais sobre o assunto, se ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer, tá bom? E até amanhã, até o próximo vídeo.